programa Substantivo Popular, parceria do Substantivo Coletivo com a editora Expressão Popular. No programa de hoje, nós vamos falar com um dos organizadores da obra Socialismo como Alternativas aos Dilemas da Humanidade, texto de Fernando Martins Heredia. O livro foi organizado pela Olívia Carolino Pires e pelo Ronaldo Tamberlini Pagotto, e o Ronaldo bateu um papo aqui com a gente, que vai ser a entrevista do programa de hoje. Ronaldo, dá o seu olá, sua saudação aí. Bom dia, boa tarde. Grato pelo convite, parabéns pelo podcast. Já vi vocês na internet e gosto muito dessa pegada de debater o pensamento e também buscar nuances da compreensão da obra com questões de atualidade. Parabéns. Beleza, agradeço as palavras. Primeira questão, assim, né? Bom, esse podcast ele vai ser um pouco diferente. A gente tem feito podcasts de resenha, de discussão de livros. Esse vai ser com um dos organizadores do livro, né? Que saiu pela Expressão Popular. E aí a gente vai discutir um pouco a tua trajetória, mas também o pensamento do autor em questão, né? A primeira coisa que eu gostaria de saber é como que tu chegou até o pensamento do Fernando Heredia. Foi por acaso que eu conheci. Na verdade, eu estava na Argentina estudando aqueles movimentos de 2001. Isso era julho de 2002. Coincidentemente, estávamos no mesmo grupo de estudos de análise com a Olívia, a outra organizadora do livro. E eu me deparei com um livro organizado em Cuba sobre o período especial de Cuba. E nesse livro, tratando daquele período duro dos 90, um dos textos era um texto do Fernando Heredia tratando dos desafios enfrentados por Cuba naquele tempo. Então foi uma ocasião muito assim, encontrei o livro numa dessas livrarias de Buenos Aires, assim, e comprei, trouxe para o Brasil, li, gostei muito. Depois fui encontrar pessoalmente com o Fernando. Em 2009 nós fizemos um espaço de formação na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, em que o Fernando foi um dos assessores. E ele veio de Cuba, especialmente, para passar conosco ali 3 ou 4 dias para estudar questões sobre a Revolução na América Latina, compreender os desafios e também compreender os processos. Então foi o primeiro momento, e daí em diante tivemos vários outros momentos de estudo e troca de correspondência com ele. E acho que ele esteve no Brasil depois disso, acho que umas 5 ou 6 vezes, nos encontramos sempre com algum espaço de debate. Então foi esse o percurso. Sim. Na introdução do livro ali aparece que ele tem algum tipo de relação com o pensamento do Gramsci e da Rosa Luxemburgo, né? São dois autores que são citados. Poderia mencionar um pouco como é que ele faz essa relação, quais são as ideias desses pensadores que são importantes na obra dele? O Fernando, ele é um autor que teve um período de bastante destaque, digamos assim, no pensamento político cubano, que foi no começo, meados dos anos 60, com a construção da revista Pensamento Crítico. Essa revista ela tinha o desafio de ajudar na formulação sobre os desafios e os problemas da Revolução Cubana, ou seja, tinha um problema concreto. A revista ela não era uma revista de abstração ou uma revista acadêmica, era uma revista de tratar dos problemas concretos vividos pela ilha. E, naquela época, o marxismo ele tinha duas grandes correntes, né? A corrente oficial, chamada de marxismo-leninismo, com as suas derivações, inclusive. Também tinha a corrente crítica do marxismo-leninismo, por outro lado, que era a corrente trotskista. E você também tinha, dentro do marxismo-leninismo, uma série de diversidades, por exemplo, a corrente associada ao pensamento de Mao. Então, tinha um marxismo mais hegemônico, né, predominando o marxismo da União Soviética, o marxismo oficial. E nesse marxismo oficial, esse pensamento do Gramsci e da Rosa, eles eram basicamente um pensamento que ficou no passado ou residualmente em alguns grupos, né? A Rosa sempre tratada como uma espontaneísta, quase anarquista, por grande parte do pensamento marxista,
E o Gramsci tratado como um democratista, né? Como um que teria dado a sustentação para o eurocomunismo logo em seguida, mas já havia essa disputa no pensamento do Gramsci. E o Fernando é um dos responsáveis por construir essa apropriação ou esse resgate do pensamento da Rosa e do Gramsci, e especialmente do Gramsci. Ele foi um dos responsáveis pela cátedra de Antônio Gramsci na Universidade de Havana. Então, ele teve também uma atuação acadêmica como responsável pela, vamos dizer assim, pela internalização, né, do pensamento de Antônio Gramsci e da difusão desse pensamento, junto com o da Rosa também, e sempre associado com o resgate do pensamento do Marx e Engels e também do pensamento do Lenin, que o Fernando era um profundo conhecedor. Né? Acho que dos poucos que a gente se depara que havia passado pelas obras completas, né? Havia lido as obras completas e de maneira detida. Então, essa foi a trajetória, né? Uma dinâmica de tentar construir um pensamento a partir dos problemas cubanos e tendo referência nessas grandes cabeças do pensamento marxista e grandes referências, e Rosa e Gramsci sempre foram referências que, junto com Lenin, Marx e Mao, e Engels, enfim, várias figuras que ele também buscou, né, conviver, digamos assim, né, de maneira ecumênica, se fôssemos fazer uma referência religiosa. Acesse apoia.se/Substantivo Coletivo Canal. Passando para a próxima questão aqui. Agora uma questão um pouco mais sofisticada, foi elaborada pela Débora, que não está aqui com a gente, mas que, enfim, leu mais detalhadamente a obra. O texto mais recente de Fernando Heredia, apresentado no livro, é de novembro de 2016. Né? Ele veio a falecer um ano depois. Que é, na realidade, um discurso feito em El Salvador. Nele, Heredia critica a esquerda que culpabiliza o próprio povo pela ascensão da direita na América Latina. Em suas palavras, não se avança nada ao taxar de mal agradecidos os setores populares ou paupérrimos que melhoraram sua alimentação e sua renda e tiveram mais oportunidade de ascender 1 ou 2 degraus no fundo da terrível ordem social, porque não foram ativos no processo de defender governos que os favoreceram. Isso na página 20. Será que o autor tinha em mente especificamente o processo brasileiro e o discurso de parte do Partido dos Trabalhadores, ou falava mais amplamente sobre a América Latina em geral, dados os casos da Argentina e da Venezuela? Em certos momentos, parece uma crítica generalizada a um afastamento entre partidos políticos que chegaram ao poder e, no processo, se afastaram do próprio povo e sua utopia. O poder e o projeto precisam caminhar juntos, né? Ele escreve na página 23. Nesse sentido, quais pontos trazidos pelo autor no livro vocês identificam como mais explícitos em relação à visão dele sobre a ascensão da direita e no Brasil em particular nos últimos anos? Esse trecho que vocês destacaram nessa questão, ele é muito ilustrativo, que eu diria que perpassa o pensamento dele. Né? Que as mudanças na vida, sejam as mudanças na ordem democrática, né, no regime de Estado, etc., mas também as mudanças do ponto de vista na vida concreta, ali no dia a dia, sobrevivência, né, moradia, trabalho, educação, saúde, as mudanças as mais urgentes, elas precisam caminhar juntas com a disputa ideológica. Né? O Fernando ele é um defensor, foi um defensor ferrenho da necessidade de conjugação, de combinar sempre as dimensões da luta, que são a luta política, né? O centro da luta política é a questão do Estado, a luta econômica pelas mudanças na vida, né? Na vida concreta, no cotidiano, nas formas de existência, e também a luta pela visão do mundo, pela visão de realidade. Aqui eu queria chamar a atenção de uma questão. Assim, eu acho que o Fernando ele não estava necessariamente fazendo uma crítica aos governos, porque o Fernando ele também lidava com esse problema em Cuba. Veja,
Fernando viveu intensamente o processo da Revolução Cubana, um ativo partícipe, né? Morreu em Havana, naquele 12 de junho de 2017, muito ativo, né? Ativo sobre os problemas de Cuba, né? Ele não era um... Enfim, e nos problemas de Cuba, ele lidava também com isso. Quer dizer, a geração millennials, aqui, essa geração do 2000, também tem lá, né? E em Cuba ele via esse problema também, da necessidade de seguir a disputa ideológica, seguir a disputa dessa geração de jovens, que quem viveu a ditadura batista e o período pré-revolucionário são os avós, nem os pais já eram ou criança ou nasceram depois, né? Já nasceram na Revolução. Então ele dizia isso também como um elemento interno, a necessidade de seguir disputando corações e mentes numa revolução viva, ativa, né? E que segue firme. Quiçá em regimes ou em situações mais frágeis, como governos conquistados pelo voto, que tinham uma maioria muito frágil no processo eleitoral e que seguia tendo a necessidade de disputar essa sociedade. Veja, ele era um pesquisador que olhava muito respeitosamente para a América Latina e era um observador astuto, digamos assim. Ia no detalhe, gostava de ler e de ouvir, como todo bom pesquisador social. Então, ele estava ciente desses problemas, dos mesmos problemas, Guilherme, se você for pensar bem, que a Martha Harnecker também enfrentou, se deparou com esses debates na Venezuela, né? Quando tentou entender mais essas questões e ajudar nessas questões, desde a experiência dela no Chile. Então, são pensamentos que estão em paralelo, mas dedicados ao mesmo problema, né? De certa forma, esses governos que foram golpeados na América Latina, eles também tiveram uma fragilidade nisso. Quer dizer, aqui a direita se vale de uma disputa ideológica muito ativa, né? E ela nos deixa muito evidente que nós falhamos nisso. Então, o Fernando, mais do que uma reflexão em tom de crítica, né, a nós, ele está fazendo uma reflexão sobre dilemas ou desafios que seguem sendo atuais e que, para nós, vale como crítica. Porque, Guilherme, aí é um capítulo brasileiro desse debate, né? O Brasil tem uma trajetória longa de menosprezo que cumpre a disputa das ideias do ponto de vista da esquerda. Vou dar um exemplo só. Que jornal temos aqui? Mas hoje em dia os jornais já não são mais os veículos que a juventude usa para... Tudo bem, mas isso é de 10 anos para cá. Até 10 anos atrás, o que jornal diário, o que jornal de grande circulação nós tínhamos para disputar a visão sobre a realidade? Então, essas palavras que o Fernando apresentou em El Salvador, como reflexões gerais e até em nível de abstração, valem para Cuba, valem para a experiência venezuelana em curso, e para o Brasil elas soam como crítica mesmo, porque nós temos que receber esse tipo de coisa, esse tipo de ideia como uma crítica, porque aqui nós falhamos muito em levar a sério a necessidade de conjugar a luta política, as transformações oriundas da luta econômica com a luta ideológica, né? Nós aqui, eu diria que temos esse como um dos principais problemas do período passado, dos últimos 30 anos. A esquerda brasileira, que eu estou chamando a atenção de algo maior, não estou falando do governo. O governo era parte desse processo e também refletiu esse menosprezo, né? Pela necessidade de disputar corações e mentes. A época do governo, quando teve o golpe, muita gente mencionou, olha, estou achando que as pessoas esperavam que o povo fosse reagir ao golpismo, à escalada, por uma simples reação, como se fosse ingratidão às mudanças. O povo não reage, não entender por que essa luta está se dando, os conflitos, quem é o seu inimigo, né? Quem é que está lutando contra ele, que ele não vai se colocar em pé de disputa ou vai entrar numa luta em que ele nem está entendendo, né? Está assistindo de longe, como se fosse... Enfim, então acho que são questões que ele traz e a gente pode entender melhor a nossa
os problemas. Maravilha. A gente não tem muito na esquerda de maneira geral, me parece, né? A gente escreve muito o que fazer para chegar até lá, como fazer para mudar como estamos, né? A situação, etc, etc. E aí chega lá e tá, beleza. Parece que é uma espécie de fim da história do nosso lado, assim, né? Parece que agora não precisa fazer mais nada, não tem mais debate para fazer, não tem mais questões teóricas que se colocam, que vão ter impacto decisivo, né? E aí o mais confortável é depois fazer isso, né? Um pobre de direita, ingratidão. Mas, assim, o que a gente fez? Eu vi uma vez uma fala do professor Alisson Mascara, acho que tu conhece, né? Que ele... Foi meu orientador. Que era ele reclamando justamente disso, né? As pessoas reclamam que o pobre é de direita. É claro que ele é de direita, o mundo é de direita, né? A gente decora a frase lá da ideologia dominante, ideologia da classe dominante, e não sabe o que isso significa. Isso significa que o pobre é de direita. E aí fica meio apavorado, assim, sabe? Quando acontecem as coisas. Esse é o pior dos atestados, né? Desculpa. Claro. Você culpabilizar as pessoas, e sobretudo os setores populares, por expressarem a visão da classe dominante, né? Isso é um depoimento, quem afirmar isso é um depoimento, um atestado político de que está lendo a realidade e lendo as referências teóricas ao contrário, né? Você vai culpar o povo por ele pensar a partir de uma enorme máquina, né, que começa pela própria existência, o trabalho é a base do pensamento conservador, né, até os instrumentos fortíssimos, né, e são instrumentos em que nós não conseguimos arranhar, né. Tudo, se a gente somar, Guilherme, até hoje, toda a nossa capacidade de disputa da sociedade e de chegar com outra versão de qualquer fato é ínfima. Nós estamos, nesse tema, nós tomamos de lavada, usando uma linguagem do futebol. Certamente. Bom, a próxima questão também tem bastante a ver com o que a gente está vendo no Brasil. Bom, o livro todo, né, meio incontornável. Um dos debates mais espinhosos de se fazer é acerca da questão nacional. Desde pelo menos a União Soviética, né, quando de fato triunfa uma revolução socialista, esse debate ganha áreas de definidor de formas de organização e de formas de militância. O nacionalismo normalmente é algo mal visto no campo da esquerda. E no Brasil temos inclusive uma disputa sobre reapropriar ou não bandeira e outros símbolos nacionais. Pelo que eu li rapidamente do Heredia e também um pouco da tua produção, um pouco da Olivia também, a questão nacional é incontornável, né? Não houve revolução no século XX na qual isso não fosse o ingrediente fundamental. A gente pode pensar China, Cuba, Argélia, Vietnã, enfim. E aí eu gostaria de saber como que vocês pensam isso para o momento em que a gente vive e qual a contribuição do Heredia para pensar a questão nacional à luz do marxismo latino-americano. Essa é uma grande questão. E acho que vocês pegaram bem, assim, é uma grande questão em que Cuba é um exemplo e Cuba dá uma contribuição especialíssima nesse tema, né? O Fernando é parte de uma reflexão que em Cuba é muito forte sobre o tema da questão nacional. Nós poderíamos dizer, inclusive, Guilherme, que Cuba talvez seja o país mais nacionalista do mundo e o mais internacionalista. É um fenômeno, né? Mas eu queria entrar no tema mesmo, assim, um comentário, né? Primeira coisa, sobre o pensamento do Fernando, ele tem uma marca, assim. Nenhuma contradição social nos deve ser indiferente. Ela indica potencialidades, problemas concretos e não imaginários ou abstratos, né? Então, olhar para essas contradições é uma necessidade e é isso que o marxismo, quando trata da análise concreta dessa ação concreta, expressa. É compreender que cada realidade contém suas inúmeras particularidades e a capacidade do pensamento marxista é de compreender essas particularidades e essas contradições. Se você for
fazer um recorte, o marxismo europeu, vou chamar assim, se eu fosse ser mais preciso, eu teria que dizer o marxismo da Europa Ocidental. Ele teve uma marca com o tema do nacionalismo na Primeira Guerra Mundial. Essa marca, até hoje, é um trauma. O tema nacional na Europa Ocidental ele foi associado ao nacional-chauvinismo, ao nacionalismo burguês, ou ao nacionalismo expansionista burguês, ou, como queriam posteriormente os nazistas, aquele nacionalismo do espaço vital. Mas isso não é o mesmo debate que se faz nos países que tiveram uma trajetória colonial, né? Especialmente colonizada. Né? Então, nesses países, o tema nacional é um problema social, político e absolutamente popular. Né? Porque esse tema, e isso é uma coincidência que não é despropositada, que Cuba tenha uma reflexão sobre isso, que nos é útil. Porque a nossa história ela tem muita semelhança. Né? Nós viemos também de uma trajetória de séculos de colonialismo e não saímos do colonialismo com uma independência com características de libertação nacional. Nesses países, a nossa independência se deu com uma transferência, né, para outros formatos de um neocolonialismo com outras roupagens. Então, o tema nacional segue sendo um tema popular. Então, isso é o que eu chamaria de uma atenção para as contradições particulares de cada processo. Se olhar bem, as contradições particulares do processo brasileiro nos exigem observar a questão nacional como um problema. Veja, se você tem outra característica aqui também, nesses processos históricos como o nosso, a classe dominante nunca foi nacionalista. Ela é nacionalista do ponto de vista do discurso, da defesa da bandeira nacional. Mas, no ponto de vista das medidas concretas, ela é absolutamente antinacional. É uma contradição que não é em termos, é absoluta. E ela é uma contradição que perpassa todo o século XX. Uma classe dominante absolutamente antinacional, se fôssemos usar linguagens de outras épocas, dos nossos antepassados aqui, diríamos, é uma classe dominante vem de pátria. Né? É uma classe dominante de traição nacional. Ela é useira e vezeira de ser sócia minoritária da classe dominante mundial, da grande burguesia. Ela é isso. E não tem nenhum compromisso com os problemas nacionais. O Florestan Fernandes aqui adentrou esse tema, ele vai dizer, olha, essa classe dominante é antinacional. O Florestan Fernandes foi duro nesse debate. Muito bem. Esse tema, então, para nós, ele é um tema que tem dimensão popular. Né? Porque aqui, falar em questão nacional é em falar na possibilidade do Brasil se construir como uma nação soberana, no mínimo, integrada na América Latina e no mundo de maneira solidária, respeitosa. Né? Então, o nacional aqui não tem nenhuma conotação semelhante ou relacionada com os traumas do nacional na Europa, que se eu chegar na Europa hoje ocidental e falar eu tenho uma preocupação nacional, você vai ser visto como quem está defendendo fechar muro, colocar muro na fronteira, impedir imigração, mandar imigrante embora, criar leis contrárias à imigração, punitivas aos migrantes internos, né? A volta das... Agora, se pensar na questão nacional aqui, ela tem uma conotação de libertação ainda. Né? Nós não saímos dessa etapa. Seguimos com o desafio de libertar o Brasil, de libertar a grande parte da América. Né? Hoje não mais numa colonização daquele formato, né? Mas uma colonização neocolonial, com formas distintas, mas mantendo. Né? Hoje ela tem outra roupagem, hoje ela é chamada de Divisão Internacional do Trabalho. Né? Hoje, as economias como a nossa são tratadas como uma economia em desenvolvimento ou dependente, ou cada hora tem um nome, né? E nossas características nacionais
são como se fossem vocações. Então, nós temos vocação para ser agroexportador, né? E é isso, enfim. Então, o Fernando chama atenção. Agora, o debate sobre os símbolos nacionais, aí entra em outra esfera da questão. Não é tanto da análise social e econômica brasileira e da formação vinda do colonialismo. Aí diz respeito à estratégia de um processo de luta, né? Se a gente observar bem, Guilherme, os povos constroem seus símbolos, e esses símbolos não são símbolos nascidos, né, do pensamento popular. Esses normalmente são símbolos nacionais oriundos de um pensamento dominante, né? No Brasil, você vai ter a nossa bandeira, por exemplo, é a fusão, né, das casas reais. Mas esse símbolo ele foi enraizado no povo, né? Se você pensar bem, é um símbolo que faz as pessoas, até hoje, se emocionarem. É um símbolo que mobiliza as pessoas, né? Quem muito sabe disso são os setores conservadores, que eles, vou usar um termo aqui, eles usam os símbolos nacionais contra o Brasil, né? Eles fazem uma apropriação absolutamente para uso de todos os símbolos. Então, a ditadura militar tomou a bandeira brasileira para ela e fez da bandeira o símbolo de um período, inclusive com contornos de entreguismo nacional. Comparado a hoje, a ditadura militar foi muito menos entreguista do que a experiência Temer, Bolsonaro e também na experiência do Fernando Henrique Cardoso, né? Foram experiências de uma onda, né, de entreguismos que faria esse período da ditadura ficar até leve, mas a ditadura foi profundamente entreguista, né? Então, esse tema nacional, os símbolos nacionais dizem respeito a questões que uma estratégia como a nossa, de transformação profunda da realidade, ela precisa disputar esses símbolos. Esses símbolos são profundamente enraizados no povo. Nós não podemos entregar esses símbolos para a classe dominante, que é uma classe dominante que usa a bandeira embaixo da sola do sapato, né? Então, disputar a bandeira nacional como uma bandeira que deve ser a bandeira da luta do povo brasileiro não é negar os símbolos da tradição revolucionária, mas é saber conjugar, né? O exemplo cubano, eu sempre acho curioso trazer esse exemplo, porque ele é profundamente conhecido, né? A própria capa do livro, ela é uma capa com as cores, né, da bandeira cubana, que não foi uma bandeira que a Revolução transformou. A Revolução, inclusive, foi a que defendeu aquele símbolo, né, em defesa de Cuba. Enfim, a Revolução Cubana nos mostrou a importância e a necessidade de defender o país, não como fizeram as burguesias expansionistas, não como fez a esquerda chauvinista europeia, mas sim como fizeram as experiências de conjugação, né, das bandeiras nacionais com os temas populares e também com os temas democráticos. Perfeito. Assim, mas eu vou fazer um meia-culpa aqui e vou dizer que eu não consigo mais olhar para a bandeira do Brasil ou camisa da seleção e não ficar assim com... Mas eu concordo com a leitura, não tem muito o que fazer, assim. Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias. Bom, fui para a próxima questão aqui. O conceito de guerra cultural pelo domínio da vida cotidiana é muito frequente na obra. Segundo ele,
capitalismo está nos vencendo no que tende a disseminar a forma capitalista de existência da vida cotidiana como sendo a única possível para a humanidade moderna. Parte fundamental dessa dominação cultural é o aprofundamento do individualismo, juntando esse conceito com outro tema frequente na obra do autor, que é a necessidade de organização coletiva capaz de angariar as massas. Parece que chegamos ao impasse. Por um lado, a necessidade de organização é cada vez maior frente ao avanço do capitalismo e do neocolonialismo. Por outro, mesmo nos campos progressistas, assistimos a uma crise organizacional com pessoas cada vez menos adeptas à participação sindical, partidária e coletiva em geral. Algo que também é fruto das novas formas de organização do capitalismo, como a economia de serviços e uberização da classe trabalhadora. Como a obra de Heredia pode nos ajudar a criar ferramentas para a comoção da juventude, a participação nesses movimentos e necessidade de ação coletiva, dado que a juventude era justamente o público ao qual o autor mais gostava de se reportar e debater? Essa também é uma pergunta que vai no coração do pensamento dele e muito importante. Vejam, Guilherme, o Fernando ele foi um autor, né, que esteve refletindo, produzindo, sistematizando a experiência ao longo de um período de 50 e tantos anos. Ele passou por muitas fases. Ele passou pela década de 60, né, um período de muita força do movimento, vamos pensar, do pensamento socialista no mundo, espalhando, né, com contornos desde revoluções triunfantes na África, na Ásia, na América, né. Há processos como o Maio de 68, que foi profundamente, é um fenômeno muito complexo, mas inegável que ele teve contornos progressistas, né, de disputa e tudo mais. Então foi um período, depois viveu o período dos 80, de crise desse processo, viveu o período dos 90, de uma ofensiva tremenda sobre o pensamento progressista, o pensamento, digamos que, mais coletivo. E viveu essa fase recente, né, de uma geração nova, nascida nesses tempos. E ele se preocupou muito com esse processo, e a pergunta que vocês fazem sobre o que ele chamava de guerra cultural, né, é o centro de grande parte da formulação dele, a disputa de corações e mentes. Vejam, aqui tem uma preocupação ou uma afirmação do Fernando que parece muito próxima ou muito enraizada no pensamento do Gramsci, de que a cultura ou a forma de ver o mundo é a porta de entrada da dominação, né? Não há dominação política sem que antes haja uma conquista do ponto de vista ideológico e cultural de uma fração enorme em perspectiva de construção de uma maioria, né? O capitalismo ele vende e promete o que não entrega. A gente sabe, isso vocês já fizeram muitos estudos aqui nesse podcast. O capitalismo ele é individualista e a fase que nós estamos do capitalismo, que foi uma fase que o Fernando produziu muito, da década de 90 para cá, é um capitalismo profundamente arrogante, porque é um período em que o capitalismo já não tem mais um inimigo, né? O bloco socialista, com todas as críticas que se possa fazer, cumpria um papel de ser uma ameaça, exigia que o capitalismo, depois do fim do bloco socialista, a queda do leste europeu, a queda do muro, etc., o capitalismo entrou numa fase absolutamente arrogante, absolutamente bruta, em que todos os problemas eram problemas individuais, tudo é individualizado. Ele necessita de padronizar o consumo, o desejo, ele padroniza o sonho, ele limita o sonho ao presente. O capitalismo ele precisa presentificar o futuro. O que pensará um jovem se ele estiver preocupado com o futuro dele? Ele vai pensar que a vida dele está difícil. E ele pode ficar revoltado com essa perspectiva de futuro trágica que o capitalismo oferece. Então ele precisa viver o presente, ele precisa viver o hoje, né? Viva o agora, né? Tem até uma propaganda da Visa da década de 90, que eu tenho memória, porque ela foi muito, né,
o futuro é hoje, viva o agora. Sim, consuma tudo, o seu tempo, o seu dia a dia, né? O presente é o que deve guiar. E isso é dominação ideológica. Né? O capitalismo, por que eu digo que ele vende o que ele e promete o que ele não entrega? Né? Ele afirma, o capitalismo, o sistema capitalista afirma que as pessoas não têm problemas sociais, elas têm problemas individuais, todo mundo pode prosperar, não é isso? Que as crises são episódicas, né? E o que a gente vê não é isso, são crises cada vez mais regulares, cada vez mais profundas, né? O capitalismo está aí hoje, nós temos metade da humanidade vivendo na linha da pobreza. Quer dizer, ele não entrega mesmo, ele não construiu bem-estar para a maioria da sociedade no mundo. Né? Então, diante desse quadro, o capitalismo precisa, diante desse quadro em que a realidade ele não conquista, porque as pessoas vivem uma situação muito difícil, né? Ainda tem milhões de pessoas vivendo em situações precaríssimas, sem poder sonhar com o amanhã, com coisas básicas e elementares como educação, saúde, um trabalho e moradia, o básico, né? E então ele precisa fazer o quê? Jogar muita energia no convencimento da sociedade, né? Na batalha ideológica. Então, esse tema que o Fernando chama a atenção nesse texto, o capitalismo usa um instrumental muito bruto para convencer a juventude de que as coisas são assim. O futuro é uma continuidade do presente. Não há o que fazer. Né? Quando você diz para um jovem que não há o que fazer e convence esse jovem, você tira de um sujeito, né, de um sujeito político, você tira dele o papel de nação, na vida. Ele vira um espectador. Então, o capitalismo é muito bruto nesses termos. Ele depende muito da capacidade de disputar ideologicamente a sociedade, com promessas infundadas. O capitalismo é promissor que a vida, que o trabalho fará com que as pessoas progridam. A classe trabalhadora do mundo sabe que trabalha e a vida é dura. Né? Então, o capitalismo não entrega o que promete. O que eu queria chamar a atenção e que o Fernando viu transformar e modificar? Esse capitalismo ficou ainda mais bruto. Né? E ele entra na disputa pela visão de mundo dos jovens, pelo consumismo, que não é acesso ao consumo. Ninguém aqui está, né, pregando o consumismo. Né? Ele vem com American Way of Life, que foi uma onda que hoje até está em baixa, mas esse é o modelo de existir. O capitalismo ele tem modelo para tudo. Ele precisa que as pessoas tenham um pensamento mais homogêneo possível. Né? Quanto mais homogêneo, mais homogêneo é o consumo, são as formas de dominação. Né? Enfim, e aí ele consegue... Então, o Fernando chama nossa atenção para a necessidade de uma batalha que ele chama de guerra. Essa guerra é cultural. Se nós não conseguirmos disputar esse jovem, essas gerações, do sentido de disputar o futuro, de que o futuro não será obra de uma divindade, o futuro não será obra da sorte, nem de um benevolente líder político, que antigamente seria um benevolente rei. Então, o Fernando tem uma coerência na obra dele desde os primórdios, com a necessidade de travar essa guerra cultural para disputar corações e mentes, porque o capitalismo faz isso cotidianamente. Né? Não tem um dia, não tem um momento, um sujeito nessa terra que não esteja submetido a essa disputa ferrenha. E do nosso lado, nós também precisamos fazer uma disputa à altura. Né? Então, acho que é isso que ele chama a atenção nesse texto, é parte da obra dele, fundamental para entender. Ele está a todo momento nos alertando da necessidade de disputar. Agora, vamos só reconhecer, o Fernando não está dando conselho, Guilherme, e meus caros ouvintes desse podcast. O Fernando está dando conselho para si, ele está também falando em Cuba, ele está também refletindo, ele acompanhava, ele tinha a relação primordial dele era com a juventude, ele era um professor universitário da Universidade de Havana. Né? Durante muito tempo, esteve associado aos movimentos de juventude de Cuba, até o fim da vida.
Então ele estava atento com um fato concreto. Aqueles jovens nascidos em uma revolução também estavam recebendo influência e pressão ideológica vinda do capitalismo, que ali fica a poucas milhas de distância, né? Não que eles estivessem perdendo essa batalha, Guilherme, mas estava colocada essa necessidade de disputar cotidianamente, inclusive numa Cuba revolucionária que segue viva e ativa. Então, para nós, isso é muito mais do que uma necessidade, né? O Fernando alertando para um problema muito concreto das revoluções e de quem quer fazer uma revolução, porque nós estamos no passo anterior. É isso, né? Não acaba. Faz 10 anos, eu acho, quase 10 anos, que eu tive a oportunidade, a sorte, enfim, de ir para Cuba. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com isso, com essa percepção de que, tipo, a Revolução Cubana, ela iniciou em 1959 e ela não acabou. A revolução é todo dia. Tipo, a hora que a gente baixar a guarda, os caras estão aqui do lado. Então, eu imagino que seja algo que seja muito perceptível nesses escritos teóricos da galera que viveu e que está pensando os rumos da revolução, né? Acesse apoia.se/substantivo coletivo canal e nos ajude a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Vou entrar aqui na nossa última pergunta, depois de ir para as considerações finais. Ela é longuinha também, ela é assim. Outro tema frequente na obra é a crítica ao que se convencionou chamar a leitura etapista do marxismo, segundo a qual é necessário desenvolver ao máximo as forças produtivas para que a revolução socialista possa acontecer. Heredia defende uma apropriação criativa do marxismo, que busca na obra de Marx ferramentas para a compreensão da transição socialista em países pobres e países latino-americanos em particular. Para ele, confundir o socialismo com o desenvolvimento foi um gravíssimo desacerto histórico e esteve na base de confundir o socialismo com o desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo, ele coloca que é extremamente difícil, hoje em dia, que movimentos da esquerda que não estejam no poder possam formular projetos que cumpram ao mesmo tempo todas as condições indispensáveis para levar a cabo projetos anticapitalistas. Analisando a queda recente das esquerdas latino-americanas, será que tu poderia esmiuçar um pouco como que o autor interpreta essa aparente tensão entre desenvolvimento econômico e alianças com a burguesia para manter o poder, que aqui ficou muito conhecido, né, com o termo de governabilidade, versus a manutenção do caráter anticapitalista, promotor da soberania nacional e anti-imperialista? O Fernando, ele debateu com muita intensidade uma tradição que, na obra do Marx, tem muitos intérpretes da obra do Marx que são dessa tradição que ele está debatendo. Segundo a qual, o Marx vai analisar as sociedades e o processo revolucionário como o resultado da contradição entre relações de produção e forças produtivas. Isso ele vai apresentar em vários textos. Esse pensamento levou o próprio Gramsci a escrever que a Revolução Russa havia sido uma revolução contra o capital, porque nesse pensamento, nos marcos desse pensamento, que eu estou simplificando aqui, a revolução aconteceria nos países desenvolvidos, em que essas contradições estariam maduras. E o Gramsci escreve esse texto para dizer: contraditoriamente, a revolução aconteceu em um país em que essas contradições não são desenvolvidas. Bom, daí todo o debate de que a revolução seria triunfante nos países em que o capitalismo estava mais avançado e as contradições estariam agudizadas, capazes de gerar essa crise revolucionária. Acontece que a revolução aconteceu nos países não desenvolvidos, né? Nos países que poderiam até mesmo serem enquadrados em países pré-capitalistas, né? E isso gerou um outro debate, né,
o que fazer, como enfrentar os desafios dessa revolução nesses países. Você teve referenciais, né, como o referencial russo, que ele é uma história muito complexa, né, como toda a história, mas aqui foi um referencial muito baseado no esforço de acelerar o processo de desenvolvimento econômico, né, tecnológico e, enfim, desenvolvimento econômico. E em Cuba você teve um processo distinto, com muitas dificuldades de seguir esse mesmo caminho. Então, a primeira coisa que o Fernando está questionando é qual é o roteiro, digamos assim, né, para enfrentar esse problema de uma revolução em um país nas condições como Cuba, por exemplo, né? E ele vai dizer em tom muito firme: nós não temos um modelo a copiar. Nós não vamos copiar o modelo do desenvolvimento do capitalismo central, dizia o Fernando, porque esse modelo não dá para ser copiado. Veja, aqui ele vai recuperar, parece óbvio, mas é uma certa conjugação genial dele. Ele vai dizer, olha, esses países só se desenvolveram e chegaram onde estão pelas relações coloniais, neocoloniais e imperialistas, já no século XX. Então, não há como pensar o desenvolvimento inglês de maneira autóctone, específica da Inglaterra, sem compreender que a Inglaterra só se desenvolveu, né, só teve capacidade de se desenvolver e construir uma potência capitalista porque ela detinha um amplo bloco de países na sua esfera de dominação colonial. Assim também os Estados Unidos, não é possível pensar o desenvolvimento americano. Então ele entra num debate sobre qual a referência. E a referência soviética do acelerar o desenvolvimento econômico em Cuba tinha outras dificuldades, né? Cuba é uma ilha cercada com um bloqueio econômico terrível, impeditivo, né, que sobreviveu graças a muita resistência do povo e muita solidariedade internacional. Resistência do povo, leia-se também a uma geração de revolucionários que soube se renovar. Não petrificou, não ficou lá. Não é só a geração dos 60, dos 50 lá vitoriosos. Já tem gerações novas, vivíssimas, né, em Cuba, e é isso que faz Cuba resistir. Mas o que o Fernando está dizendo aqui, em outros textos? Que Cuba não poderia tentar copiar esse modelo de desenvolvimento e colocar esse como o problema central. Ele deveria conjugar as coisas, as características próprias, né, e o tempo dessa construção, um tempo novo, uma época distinta para desenvolver uma economia e um país. E isso ele dizia também para enfrentar o nosso debate sobre desenvolvimento, porque aí, me permitam um comentário, né? Esse debate sobre as condições revolucionárias serem o resultado da agudização de contradições no interior da sociedade capitalista fez, durante décadas, com que muitos revolucionários afirmassem que o centro seria desenvolver a economia primeiro, para depois pensar. É um pensamento que esteve associado já desde a época do Marx. Na Rússia, esse pensamento estava... Por exemplo, na Rússia, quem propunha isso era Georg Plekhanov, né? Um deles, enfim. Então, esse pensamento ele teve lastro, né, nessa ideia de que o caminho primeiro passa por desenvolver as forças produtivas. E isso gera um problema novo para nós, revolucionários do mundo, quando estamos em países em que essas relações de produção e o desenvolvimento ainda está em um estágio anterior. O Fernando dizia, não há que se esperar. A revolução acontece a partir da agudização das contradições particulares. Então, ele está querendo dotar esse debate sobre o desenvolvimento de duas questões. A primeira é enfrentá-lo desde o ponto de vista de buscar referenciais, guias que não podem ser copiados e nem reproduzidos, porque são muito específicos, como eu exemplifiquei aqui, no caso da Europa, da Inglaterra, o modelo de desenvolvimento inglês, ou o modelo de desenvolvimento centro-europeu, todo baseado nas relações coloniais.
ou no modelo dos Estados Unidos, todo baseado numa nova forma de relação colonial, especificamente com a América. Então, de um lado, ele está enfrentando isso. E de outro, ele está dizendo aos revolucionários do mundo que o papel do revolucionário é conseguir transformar as contradições concretas, mesmo que essas contradições concretas não sejam essas que estavam previstas nos guias iniciais do marxismo, aquelas básicas, né? As contradições entre as relações sociais de produção e as forças produtivas, porque aí a revolução teria que aguardar o desenvolvimento econômico. Então, eu sei que eu estou ampliando o debate, talvez até com traços de divagação, mas era esses dois alvos do debate que o Fernando fazia, né? E acho muito importante e segue sendo muito atual. Veja, o Fernando dizia coisas que o Celso Furtado disse aqui. O Celso Furtado disse, olha, o subdesenvolvimento não é uma etapa, viu? Subdesenvolvimento tende a se perpetuar. Só a política, transformando a economia e buscando enfrentar os dilemas econômicos próprios, fará com que esse processo se altere. O Fernando está dizendo isso em outros termos, é óbvio, não é a mesma coisa, mas ele está dizendo, olha, não tratemos o desenvolvimento como se fosse uma escadinha em que a gente vai perseguindo alcançar patamares para alcançar aí sim condições para pensar um processo revolucionário. Por isso que volta a primeira pergunta lá. Né? O processo revolucionário vai nascer das contradições concretas. E essas contradições concretas são sempre particulares. Por isso que o leninismo tem uma máxima. É a análise concreta da situação concreta. Por isso que o Fernando é um leninista, digamos assim, muito fiel, muito robusto. Excelente, muito pertinente mesmo, né? E que é um debate que, assim, está posto há muito tempo, né? A gente tem desde lá da correspondência da Vera Zazuli, já com Marx, mais para o final da vida, né? Pô, será que, de repente, não é possível que numa economia atrasada, a partir das contradições dela, possa acontecer? E é muito bom porque no livro, né, tem todos os rascunhos do Marx, daí ele escreve uma carta de 10 páginas, aí muda. Aí escreve uma de 5 páginas, aí muda. Para, no fim, mandar uma de uma página dizendo, pode sim. Tipo, a partir disso, daquilo, tá coberta de razão, sim. Ronaldo, para a gente ir encerrando, então, considerações finais, assim, teu último recado, divulgar alguma outra questão, fica à vontade. Acho que foi uma boa conversa, eu fico com a impressão de que gastei muito verbo aqui. Esse tema nos encanta. A Olivia, se estivesse presente, infelizmente não pôde, ela fez um estudo muito detido da obra dele, ela conhece a obra dele mais do que eu, né? Muito mais do que eu, foi estudar em Cuba, fez o doutoramento dela sobre o tema nacional e estudou a base, a referência, né? Vamos dizer assim, o segundo orientador foi o Fernando. Então, nos entusiasma muito poder fazer esse breve trabalho de apresentação dele com esse livro. Espero que a gente consiga se dar seguimento e publicar outras obras que ajudam a pensar os problemas atuais do pensamento social, do pensamento crítico, do pensamento transformador na América Latina. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Assim, o Fernando, ele, em todo momento, em todos os espaços, mesmo sendo esse marxista profundamente conhecedor da obra do Marx, das obras do Lenin, um professor por décadas do pensamento do Gramsci na Universidade de Havana, né, sempre teve uma coisa muito firme, assim, o marxismo ele precisa ser original, né? Nós precisamos ter um pensamento capaz de buscar nos referenciais da produção marxista desses últimos 100 anos, 150 anos, né, uma referência para nos ajudar a pensar os problemas de hoje. Então, aquilo que o Mariátegui mesmo falou, não tem cópia, não tem modelo, né? Por isso que o Fernando tinha essa afirmação que nós fizemos na apresentação, né? O Fernando dizia, olha, a apropriação marxista ela tem que ser rigorosa. Você vai estudar uma obra, faça uma pesquisa
dessa obra, do contexto histórico dela, mas adentre a obra com respeito ao pensamento. Agora, o uso daquilo, né, a apropriação daquilo para transformar aquilo em ideia para hoje, ela tem que ser criativa. Você não vai pegar uma obra de 1902, que é O Que Fazer, por exemplo, que eu acho um livro incrível e super atual, e tentar trazer para o Brasil e dizer, olha, é isso que tem que ser feito. A obra, você tem que extrair os fundamentos e as questões principais dela, mas a aplicação dela tem que ser original. Isso ele dizia, a apropriação marxista ela tem que ser rigorosa. Se ela é flexível, ela gera as 1000 interpretações. É o meu Marx, o seu Marx, o meu Lenin, o seu Lenin, minha Rosa, e aí é um caminho, um erro de método profundo. Já, se você tentar aplicar o marxismo com rigor, você vai passar a ser um ortodoxo, que só vale aquilo que está escrito no livro. Então, veja, a um só tempo, ele pregava o rigor na apropriação. O estudo tem que ser fiel ao pensamento, mas a aplicação tem que ser original ao problema que você vive. Não tem receita nesses referenciais clássicos, né? Então, eu acho que isso é uma lição importante do pensamento dele, que seguirá vivo, porque foi um pensamento preocupado em produzir sínteses, e não em ser uma ideia original nascida, né? Ele foi muito mais o Fernando tem uma trajetória que eu diria que, se fosse resumir, ela é marcada por um olhar muito atento à realidade e uma profunda relação com a produção vinda antes dele. Né? Antes dele começar a produzir, ele conjugava realidade, problemas concretos com teoria, que nada mais é do que o concreto pensado no período anterior. Então, acho que vocês vão gostar do livro, seus ouvintes, acho que se puderem ler o livro todo, tem trechos incríveis, muito geniais, de fato, e a nossa expectativa é que esse livro seja uma primeira apresentação do Fernando aqui no Brasil e que ela floresça com muitas outras obras e que uma geração de estudiosos do marxismo, de aplicadores do marxismo, tenham no Fernando um amparo, uma referência para um marxismo vivo, original e que lida com as contradições reais para transformá-las em potência política. Ronaldo, muito obrigado pelo teu tempo, pela participação, por compartilhar com a gente um pouco as ideias do Heredia. Está meio na correria aí, vou te dispensar e agradecer em nome do Substantivo Coletivo a participação. Abraço. Obrigado, gente. Eu que agradeço e sucesso para vocês. Vou acompanhar mais vocês no Substantivo Coletivo pelo podcast. Um abraço. Valeu. Todo mundo está dançando.